Olá! Vamos mergulhar hoje num dos contos mais geniais e satíricos de um dos mestres da literatura brasileira, Machado de Assis. É uma história incrível sobre ambição, sobre hipocrisia e, no fundo, sobre a nossa própria e complicada natureza humana. Pois é, a premissa começa logo com esta pergunta, uma pergunta que é tão absurda quanto brilhante. Machado de Assis nos propõe um exercício de imaginação. O que aconteceria se a maior força do não, da negação, decidisse se organizar e criar sua própria religião oficial? E é assim que tudo começa. Com essa frase, a gente já é transportado para uma espécie de fábula, uma história que parece ter sido descoberta num arquivo antigo, o que dá a ela um ar de verdade universal, não é? Certo, vamos entender o plano. O diabo, vejam só, não estava nada satisfeito. Ele se sentia meio humilhado, trabalhando de forma avulsa, vivendo, como diz o conto, dos remanescentes divinos. Ele olhava para o mal e via uma grande desorganização. E o que ele queria era transformar isso numa instituição de verdade, poderosa. E o interessante aqui é a lógica por trás dessa ambição toda. Ele não queria só o caos pelo caos. Ele queria estrutura. Ele viu ali um nicho de mercado, uma oportunidade. A grande sacada dele foi pensar: bem, existem muitas religiões para afirmar a fé, mas só existe uma forma de negar tudo. Uma igreja única, universal, do mal. Uma jogada de gênio. E com esse plano todo em mente, o que ele faz? Ele vai direto para o céu. Apresentar a ideia para Deus. Dá para imaginar a cena? O diabo marcando uma reunião com o Criador para fazer o pitch da sua empresa concorrente? E aqui está o pulo do gato do argumento dele. Ele não ia atacar a virtude de frente, de jeito nenhum. A estratégia era outra. Ele apresenta essa metáfora brilhante, a franja de algodão. A ideia de que toda virtude, por mais nobre que seja, tem sempre um pontinho fraco, sabe? Um fio solto de vaidade, de orgulho, de interesse próprio. E essa frase ilustra a estratégia dele perfeitamente. Ele não precisa destruir o manto de veludo da virtude. Não, ele só precisa puxar a franjinha de algodão da hipocrisia e o manto inteiro se desfaz. É sutil, é inteligente e, na cabeça dele, era infalível. Só que a resposta de Deus é totalmente inesperada. Em vez de ficar furioso, Deus parece entediado. Ele basicamente diz que a ideia do diabo não é nenhuma grande revelação do mal, mas sim um clichê, algo que os moralistas já discutiram à exaustão. Mas no fim, talvez por curiosidade ou até cansaço, ele permite: vai lá, funda a tua igreja. E então o diabo volta para a terra e começa a pregar. A missão dele? Virar a moralidade de cabeça para baixo. Aquilo que antes era visto como pecado, agora seria celebrado como a maior das virtudes. E aqui a gente vê a genialidade da doutrina dele. A avareza não é ganância. Ora, é só uma economia robusta. A ira não é destrutiva. Foi ela que nos deu a Ilíada. A gula? Foi a gula que nos deu os famosos banquetes de lúculo. Ele não inventa vícios novos. Ele só faz um rebranding dos antigos, tornando-os lógicos e bem atraentes. O ponto-chave é essa lógica distorcida, mas que soa tão sedutora. Olhem só essa argumentação para a venalidade, ou seja, a venda da própria consciência. Ele constrói um argumento passo a passo que, dentro da sua própria lógica, parece fazer sentido. Se podemos vender o que possuímos, por que não poderíamos vender o que somos? É uma argumentação brilhante e terrivelmente persuasiva. E para fechar com chave de ouro essa obra-prima da negação, ele ataca o pilar da solidariedade humana. Amar ao próximo é redefinido como uma invenção dos fracos, dos parasitas. A única relação que importa é o interesse próprio, o egoísmo total. O lema agora é cada um por si. E então, como era de se esperar, a igreja dele é um sucesso estrondoso. A humanidade abraça a nova doutrina com um entusiasmo impressionante. Mas, depois de um tempo, o diabo se depara com um problema que ele jamais poderia ter previsto. O sucesso foi absoluto, total. A filosofia dele se espalhou pelo mundo inteiro. A vitória parecia completa. Ele finalmente tinha conseguido derrotar séculos e séculos de moralidade tradicional. O mundo era dele. Ou, pelo menos, era o que parecia. E é aqui que a história dá uma virada espetacular, porque apesar de publicamente todo mundo seguir os mandamentos do diabo, em particular, às escondidas, uma coisa muito, mas muito estranha estava acontecendo. Os seus seguidores mais fiéis estavam traindo ele, praticando o bem, mas faziam isso em segredo, quase com vergonha. O avarento dava esmola, mas só quando ninguém estava olhando. O ladrão roubava sim, mas para dar o roubo a um homem santo. Era uma contradição que não fazia o menor sentido.
Completamente confuso, furioso, o diabo voa de volta para o céu. Ele vai exigir uma explicação de Deus. Como é que isso podia ser possível? Como é que os seus fiéis, tão dedicados ao mal, podiam cometer atos de virtude? E a resposta de Deus é, ao mesmo tempo, muito simples e muito profunda. Ele usa a própria metáfora do diabo contra ele. A natureza humana não mudou. O que mudou foi o manto principal. Antes, as pessoas usavam um manto de virtude, mas com aquelas pequenas franjas de vício. Agora elas usam um manto de vício, mas enfeitam ele em segredo com pequenas franjas de virtude. E essa é a grande moral da história. O problema nunca foi a doutrina do diabo. O problema, ou talvez a beleza, está na própria humanidade. Somos seres contraditórios por natureza. Não conseguimos ser puramente bons, nem puramente maus. A hipocrisia, no fim das contas, funciona para os dois lados. O conto nos deixa com essa reflexão. Machado de Assis não dá uma resposta fácil, ele só expõe a nossa natureza complexa. A grande lição, talvez, seja que não importa o sistema moral que a gente adote, a gente sempre vai encontrar um jeitinho de contradizer esse sistema em segredo. Uma ideia e tanto para se pensar, não acham?